Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai analisar o poema da Purificação, de Carlos Drummond de Andrade. Então vamos começar aqui, a gente vai analisar estrofe por estrofe, eu vou falar o sentido literal do que o Carlos Drummond escreveu e o Nathan vai falar o sentido geral, as possíveis interpretações que esse poema teve. Então vamos começar. Primeira estrofe ele fala: depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou o seu corpo no rio. Aqui a gente pode perceber que Carlos Drummond de Andrade ele coloca uma proposta de rivalidade, ou seja, algo está certo e algo está errado, e esse algo certo mata o algo errado e joga o corpo dele no rio. E aí tem um significado que o Nathan vai falar agora. Pela primeira estrofe, a gente já pode perceber a falta de musicalidade que o poema apresenta e a forma em que ele é escrita em versos livres. Então agora a gente vai analisar a segunda estrofe. A segunda estrofe, Carlos Drummond escreve o seguinte: as águas ficaram tintas de um sangue que não descurava, e os peixes todos morreram. Ou seja, quando o anjo mau, o anjo bom, perdão, o anjo bom mata o anjo mau e joga o corpo do anjo mau no rio, o sangue do anjo mau, ele percorre o rio e ele não se mistura. É uma substância homogênea, que não descolora, posso dizer assim, que é o que o Carlos Drummond de Andrade dá ênfase nessa parte. E a gente também já pode ver a controvérsia, porque se um anjo é bom, se um lado é bom, por que ele mataria o outro e jogaria o corpo no rio? Pode ser que esse bom não seja tão bom assim. Um exemplo que a gente pode encontrar na sociedade da interpretação desse poema é o combate ao tráfico, onde a polícia representaria o anjo bom e os traficantes o anjo mau, onde no combate muitos civis inocentes morrem, como nós podemos ver muitas crianças e mulheres morrendo no Rio de Janeiro sem ter feito nada, apenas com bala perdida. E muitas vezes essa bala pode ser de um policial ou de um bandido. Então aí fica de novo o questionamento: será que esse anjo bom é tão bom assim? Ou são valores determinados por alguém que podem não estar corretos? E no último verso ele também fala que os peixes todos morrem. E se você parar para analisar a situação, o peixe, que não tem nada a ver com o assunto, é inocente, no ponto de vista social, ele acabou pagando o preço desse combate, que pode ser interpretado na sociedade como se fosse cidadãos inocentes morrendo numa luta pelo bem e pelo mal. Então agora a gente vai ler o finalzinho já do poema, que é: mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. O que nós entendemos nessa parte é que Carlos Drummond de Andrade ele introduz uma figura divina dentro do poema, uma criatura que veio para iluminar, clarear o mundo, ou seja, uma criatura que tem poder realmente místicos e que dentro desse cenário onde existem anjos nos leva a crer que seja uma espécie de Deus. E uma outra interpretação pode ser também que essa luz ela veio para clarear algo que estava obscuro, como, por exemplo, ideias ou a visão da sociedade sobre esse embate. E justamente perceber isso que eu estava falando, que esses ideais de bom e mal são determinados por alguém, pelo governo, por alguém, e que nem sempre são verdades, teria que analisar os dois pontos de vista. Bom, e para finalizar o poema, a última estrofe é: e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Aqui é a introdução de uma terceira figura angelical, um terceiro anjo, que ele vem e olha como pode dizer, o fim do combate, as feridas que o anjo bom teve. Quando comparamos esse poema com o poema Europa, França e Bahia, também de Carlos Drummond de Andrade e também na coletânea Alguma Poesia, a gente pode enxergar algumas características da primeira geração modernista e de Carlos Drummond de Andrade que os dois poemas têm em comum, como a falta de musicalidade e métrica, a escrita de versos livres, e a oposição ao academicismo e parnasianismo, que é a linguagem mais solta, linguagem mais popular que todo mundo consegue entender. Porém, a gente também pode ver algumas diferenças entre eles, como por exemplo no poema da Purificação, é uma crítica social, mas no meio da crônica, da metáfora, que depende muito da interpretação do leitor para ver essa crítica. Já no Europa, França e Bahia, é uma crítica muito mais incisiva e direta à realidade europeia do momento. E uma diferença muito grande também é a ausência do nacionalismo no poema da Purificação, que o nacionalismo é uma das características mais marcantes da primeira geração modernista, que é muito presente na Europa, França e Bahia, mas no poema da Purificação a gente não consegue enxergá-lo.
Então agora a gente vai falar algumas características que tem no livro que a gente tirou o poema, que é alguma poesia, e também na primeira direção modernista. Então a primeira característica é valorização do cotidiano, a segunda é críticas à realidade brasileira, e o nosso poema que a gente falou agora, que é o poema da purificação, pode ser interpretada com essa característica. O terceiro, crise entre ele e o mundo, seria alguma coisa mais entre o autor e suas indagações. O quarto, renovação da linguagem. Quinto, verso livre. E sexto, oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Agora, a reflexão final sobre o poema e o Carlos Drummond é que o poema ele traz pra gente uma crítica social, meio que no meio da crônica ali, disfarçada da crônica, e que depende muito da interpretação do leitor para você compreender essa crítica. E acho que a característica mais marcante que podemos ver de Carlos Drummond, da primeira fase dele, é a valorização do cotidiano, cenas do cotidiano, como por exemplo do anjo bom e do anjo mau. Não é cotidiano que a gente vê anjo bom e anjos lutando, mas a crítica é sobre um problema, uma mazela da sociedade que podemos ver no cotidiano. E a crítica social ela se forma em volta da figura do certo e do errado, que nem sempre os dois lados estão certos ou errados, ou um dos dois lados está certo ou errado. São só questão de ponto de vista diferente que devem ser debatidos.